Salve, salve família na paz, tamo junto, sou o Polo, esse canal não corre e hoje eu entro num desafio muito rápido, mas ao mesmo tempo muito desafiador. Hoje de manhã eu decidi e divulguei no Stories. Se você não me acompanha lá no Instagram, faço desde já que você entra aqui na bio, eu vou colocar meu Instagram, porque muito desse processo eu vou colocar lá. E qual que é o processo? Eu vou ficar 3 dias em jejum, e o jejum onde realmente, se você não sabe o que é um período onde você fica sem ingerir alimentos. A única coisa que eu vou poder nesse momento é água, café e chá. Levando em consideração que chá e café são coisas que eu vou realmente botar o peso na consciência e acompanhar para que também não use de uma maneira muito indevida. Quais são os motivos? Eu vou falar qual foi a caminhada que me levou exatamente a colocar nesse desafio pessoal, e eu acho que não só eu, como várias pessoas, talvez seria interessante um dia se desafiar. Eu comecei esse processo falando num post, que é esse post aqui no Instagram, onde eu coloquei quais são os hábitos em excesso que a gente tem hoje em dia, né? Quais são os nossos vícios. Eu que tenho tatuado na cabeça aqui, não deixeis cair em tentação. E quais são essas tentações? A maioria das pessoas, e assim como eu, também coloquei a gula. Várias pessoas colocaram gula. Eu acho muito nesse processo que a gente está passando hoje em dia, dentro de casa, perto dos alimentos, indo no supermercado, fazendo escolhas talvez erradas, a nossa gula está sendo talvez um dos principais fatores de descompensação da nossa vida, né, desse equilíbrio. Não vou hoje bater na tecla do esporte, mas para a gente conseguir ter uma vida equilibrada, principalmente nessa questão física, esses dois pesos na balança deve ser colocado de uma maneira muito mais consciente, que é a prática de atividade física e o consumo equilibrado de alimento. Então, logo depois que eu fiz essa postagem com relação a quais são os excessos, e eu vi realmente que a gula é um dos maiores nossos, ou pelo menos um dos que a gente mais assume que tem, né? Porque os outros são talvez muito mais pesados para o ponto da gente assumir que a gente navega nesse tipo de vibração. Mas daí hoje de manhã eu acordei e vi essa postagem de um dos moleques que eu mais acompanho, também um youtuber, vale a pena você também acompanhar, o David Lade. Eu acho que ele é australiano ou canadense, um dos caras mais zica nessa questão fitness e também de vlogger, de vida saudável. E eu vi que ele estava fazendo um jejum de 72 horas. E isso para mim é um desafio pessoal que leva a vários questionamentos. O primeiro, que hoje em dia, que nem vocês viram no próprio vídeo que eu mostrei do ovo de Páscoa, se você não viu, vê aqui o card, onde eu consegui já ter um mínimo controle com relação a não comer o ovo já numa sentada só. Mas ao mesmo tempo, ontem à noite foi o último dia que eu comi e assumo que eu comi ele de uma maneira onde, puta, falta só um pouco, deixa eu destruir. E aquela sensação meio que eu botei o peso na consciência de... Essa sensação foi meio pesada, ao ponto de, nossa, esse prazer, nossa, deixa eu destruir, que saudades. E não é uma coisa muito legal, né? Eu acho que mais do que nunca nessa quarentena a gente está se descobrindo quais são os prazeres que a gente consegue se controlar. Então eu entrei nesse desafio porque eu falo para você seguir eu lá no Instagram, porque os treinamentos eu vou mostrar lá, talvez algumas aflições eu vou mostrar lá. Eu vou trazer aqui exatamente na segunda-feira, quando eu acordar, depois do domingo, já que esse jejum está sendo feito hoje, sexta-feira, vai ser feito no sábado e vai ser feito no domingo. No próprio Instagram, nos stories, eu vou mostrar alguns relatos de como que está sendo meus treinamentos, até mesmo eu já vou reduzir um pouco mais a carga se eu for fazer treino de peso. Vou tentar fazer um pouco mais de meditação e yoga, que é um dos pontos que eu ainda acho que eu preciso acrescentar um pouco mais. E também vou entrar nessa questão de como eu consigo segurar essas vontades imediatas, até mesmo daqueles pequenos pãozinhos que eu comi à tarde, daqueles excessos, pequenos excessos, que eu ainda tenho. Lógico que isso é um estudo pessoal, a partir do momento que eu botei lá no Stories, minha mãe já ficou preocupada, mas eu queria lembrar que eu sou uma pessoa que eu já tenho o hábito do jejum intermitente. Eu hoje em dia já acho muito normal fazer um jejum de 16, 18 horas, lembrando que eu quase como a minha primeira alimentação 4 horas, 5 horas da tarde. Então, para mim, já é um processo que não é que do nada eu estou fazendo uma mudança de chave muito grande. Eu já venho fazendo exatamente essa mudança faz muito tempo e sempre que eu falo na questão do jejum intermitente, a maioria das pessoas já me pergunta como que eu faço com dor de cabeça, como que eu faço com estar mal-humorado, com toda essa questão que deixa a gente mais indisposto. Há muito tempo atrás, quando eu comecei esse jejum, ou pelo menos essa reeducação alimentar e essa privação da alimentação,
eu sim sentia muito mais dor de cabeça e o que eu fazia naquela época era tomava um pouco mais de água. Lógico que se você ficar no jejum e você aumenta drasticamente o café, essa dor de cabeça vai ser muito mais constante, pelo menos era para mim. Então eu entro no vídeo de hoje exatamente nesse desafio. Eu quero realmente 3 dias ficar tomando só água, café e chá, mas principalmente água, e tentar eliminar os tipos de alimento. É muito mais um desafio pessoal de quanto eu consigo ser forte, de me privar daqueles pensamentos e daquelas vontades momentâneas. Ao mesmo tempo, eu que sou religioso, eu acompanho muito não somente a questão da trajetória de Cristo, onde em algum determinado momento ele entrou nessa questão de ficar em jejum, mas também não somente na religião cristã, mas até mesmo os próprios budistas, os próprios monges já têm esse tipo de alimentação, já têm esse tipo de hábito e rotina inserido na vida deles. Então vai ser um desafio pessoal. Mais uma vez eu lembro esse post que eu fiz, que várias pessoas falaram da gula, e também a própria pessoa que eu me inspiro, David Leide, falou que estava fazendo também o jejum. Esses foram os principais fatores de eu entrar nesse desafio. Espero que vocês realmente acompanhem lá no Stories, espero que daqui 3 dias a gente sente de novo e eu dê o relato, que ao mesmo tempo eu vou ficar anotando ou até mesmo fazendo próprios vídeos para daí depois eu mostrar como que foi a noite, quais foram os momentos que eu mais senti vontade, ou como eu sou uma das pessoas que já trabalha o mental, que já trabalha o segredo, a força do pensamento, já estou acreditando ou pelo menos torcendo ou pelo menos vibrando que esse desafio não seja tão grande quanto eu imagino que seja, já que várias outras coisas da minha vida eu consegui me privar, já vários outros prazeres eu, graças a Deus, eu consigo rapidamente e sem tanta dificuldade me privar, sempre colocando como destino final, sempre colocando como os benefícios que eu vou ter depois dessas jornadas de privação são muito mais prazerosas, e quanto mais forte e disposto eu consigo ser de controlar as minhas vontades e angústias para realmente me tornar um ser humano melhor. Lógico que a gente já está vivendo um momento delicado da quarentena, lógico que a gente está vivendo um momento onde a gente ainda tem poucos pequenos prazeres como televisão, alimento, prática de atividade física para ser uma busca para ser esses prazeres, mas eu realmente acredito que eu posso muito mais, que talvez um dos prazeres seja exatamente o quanto eu consigo ser forte e o quanto consigo guiar as minhas vontades e desejos. E mais do que nunca essa quarentena está sendo desafiadora, a gente já está meio que passando do modo easy para o modo médio, já está indo quase para o modo hard. E espero que quando a gente passe de todas essas fases chamadas quarentena e desafios, eu saia um ser humano melhor, como assim já está sendo. Eu sou o Paul, desse canal Não Corre, e se você acha esse desafio excessivo demais, como a minha mãe falou lá nos stories, deixa aqui nos comentários. Se você talvez vai junto comigo encarar nessa jornada, já deixa lá nos stories, lá no Instagram, ou até mesmo no comentário aqui, como que vai ser esse desafio. Vamos juntos se motivar. Lembrando que se vocês vierem junto comigo, eu vou ficar muito feliz. Se vocês não vierem, não tem problema nenhum. O desafio é eu comigo mesmo. Quem vai ser sempre o maior vencedor ou a maior pessoa que está adquirindo habilidades novas ou até mesmo se questionando quais são os desejos que a gente consegue se controlar ou não, sou eu mesmo. Tamo junto, eu sou o Poldo, esse canal Não Corre. Estamos distantes, mas ao mesmo tempo estamos conectados.